Boa noite a todos, amigos, irmãos. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, e que ele, nosso irmão mestre, possa nos incluir nas palavras, junto também às energias boas de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que nós possamos aqui aprender juntos nesse estudo que nós iremos fazer de uma forma muito simples, objetiva, aonde nós vamos falar no capítulo 9, que é a fé transporta montanhas. E hoje o título que nós iremos discutir um pouco é o item 8 desse capítulo 19, cujo título é Parábola da Figueira que secou. Essa parábola é um pouquinho grande e nós precisamos ler na íntegra para melhor compreendermos, para que nós entendamos de fato que Jesus quis nos transmitir. Então nós vamos lendo, explicando essa parábola. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira, que tu amaldiçoaste. Jesus, tornando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e nos versículos 20 a 23. Bem, essa parábola da figueira, ela traz muitos ensinamentos, muitas vertentes de ideias, né? Porque, primeiramente, como Jesus, né, esse ícone do mundo, principalmente do nosso planeta, Terra, né, sendo ele o responsável por essa obra, dizer que a figueira estava amaldiçoada, ele que é bondade, amor, né, fraternidade, perdão, modelo e guia para a humanidade, amaldiçoar algo. Essa palavra amaldiçoar é uma palavra muito forte. E veja que ele estava saindo de Betânia e teve fome. E nós pensamos assim: fome é um apetite que todos nós, seres humanos, temos. Nós temos carência, vontade de alguma coisa, desejo de alguma coisa. E essa fome, ela engloba, né, um aspecto amplo. Porque eu posso ter a fome física, fome alimentar, né? Porque eu não comi nada, não tomei um café da manhã, não fiz um jejum prolongado por algum ideal da qual eu tenho crença, queira fazer, e de repente eu vou vir um momento que eu vou até ficar, né, num estado aí de alucinação de tanta fome. Mas aí, se pensar, Jesus com fome, como que Jesus podia ter fome se ele saiu de Betânia? E se nós bem, né, estudarmos as palavras, as mensagens da Bíblia, e o próprio Evangelho traz esses casos, que Jesus ia
entendendo? Que fome é essa que Jesus tinha? Aí você pega assim, poxa, Jesus tinha fome mesmo. E aí ele saiu de Betânia com fome. Ninguém deu nada para Jesus comer. Como assim? Que fome é essa? E aí ele viu uma figueira linda, vistosa, frondosa de folhas. E ele pensou, vou até ela. E começou a caminhar. Quando ele chega até ela está frondosa, está cheia de folhas, mas não tinha um fruto, um figo. Por isso a figueira que secou. Mas aí a gente fica pensando. Ele mesmo disse que não era tempo de figo. Essa parábola traz, assim, uma questão ambígua. E também não só ambígua, mas também traz refutação na própria mensagem do Cristo. Ele queria encontrar figo. Como que ele queria encontrar figo? Saciar a fome, o seu apetite, se ele mesmo coloca para nós que não era tempo de figo. Vamos ler de novo. Parece que alguma coisa ficou despercebida, não compreendida. E eu penso que essa é uma das parábolas que mais requer a nossa atenção e que dá mais trabalho para que nós possamos refletir de fato o que Jesus quis dizer para nós. Nós sabemos que as parábolas, né, essa mensagem toda do dia a dia, né, dos discípulos, do povo, coisas simples, como Jesus assim era simples, sua mensagem era simples e se comparava aos feitos do dia a dia de cada cidadão da época, para que todos pudessem acompanhar de forma simplista, mas numa complexidade muito grande de conhecimento, de ensinamento por detrás daquilo ali. E ele fala a questão também da fé. E ele coloca, já que nós estamos falando do capítulo 19, que a fé transporta a montanha, ele está falando, se você falar, transporta-te aqui para o mar, com essa montanha, ela vai se transportar para o mar. Peraí, como assim, né? Então vamos ler de novo. Quando ele saiu de Betânia, então ele saiu de Betânia com fome. Ninguém deu nada para comer, será mesmo? Tá. E vendo ao longe, olha só a percepção de Jesus. Eu tirei o óculos aqui, né? Porque de perto ele me atrapalha. Mas de longe eu preciso colocar. E mesmo colocando o óculos para mim poder ver lá do lado de fora do corpo, eu não vou conseguir. Ou seja, eu não tenho a visão de Jesus vista longe. Ele avistou lá, né? Longínquamente a figueira. E viu, né? Ela frondosa e caminhou até ela, para ver se acharia alguma coisa. Ele queria alguma coisa. Não falou que ele queria figo. Ele queria achar alguma coisa. E aí, tendo-se, porém, aproximado, olha só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Ele afirmou para nós, não é tempo de figo, então como é que ele queria achar figo? Está estranho, não está? Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, mas ela não tinha fruto ainda, né? Então, para que ninguém comesse um dia fruto da figueira. E os discípulos ouviram, né? Então Jesus está falando para a figueira que quando ela der frutos, para ninguém comer o fruto dela, ou seja, ele está amaldiçoando, na visão deles, né? E eles perceberam aquilo tudo. Pedro, tinha que ser Pedro, né? Pedro logo aponta no dia seguinte, porque ele observa, ele caminha assim como os outros discípulos com o mestre, e ele observa, olha Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste, viu como que ela secou? Ela não tinha folhas, ela não estava frondosa, tanto que ela chamou a atenção à distância do mestre, que ele quis se aproximar para saber se ela tinha alguma coisa. Que tinha alguma coisa, por quê? Porque ele falou que não era tempo de figo. Se ela estava tão frondosa, cheia de folha, alguma coisa ela tinha. Mas o que ela tinha para oferecer e saciar o apetite do Cristo, que é a fome que ele estava sentindo. E aí, quando Pedro fala, né, que ela secou e tudo, olha o que o mestre fala, tomando a palavra, e diz, não só para Pedro, né, para todos que estavam ali.
Digo-vos em verdade, porque ele falava mentira, né? Que aquele que disser a esta montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, porém sem hesitar. O que hesitar? A dúvida, eu vou ou não vou? Sabe aquela pessoa que fica em cima do muro, não sabe o que faz, não sabe decidir, não sabe escolher? Oscila? Essa é a nossa fé. Nós somos homens de pouca fé. E aí, quando ele fala sem hesitar, né? Sem duvidar, né? Sem titubear, né? Aquela questão toda no seu coração crente, coração que crê, coração que acredita, que coloca fé, que deposita confiança, né? E houver dito, vai acontecer. Ele disse, vai acontecer, acontecerá. Com certeza, se você tiver fé, fala para a montanha e ela vai se atirar ao mar. Porque você está falando sem hesitação, com uma crença, com uma confiança, né? E o que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Então ele vem chamar essa atenção para a fé, que nós já dissemos aqui, né, em outros estudos, Nádia também, essa fé robusta, sem vacilar, sem oscilar, sem fraquejar, que é só pequenininho, o grão da semente de mostarda. E quando nós chegarmos a esse grão, tudo vai ser possível realizar, porque nós teremos uma fé robusta, uma fé firme. Aí vem a espiritualidade amiga e fala para nós: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Olha bem, aparentam, quer dizer que são bons? Mas que, ou seja, um mas de porém, mas todavia, mas de compreensão, de verdade, né? Quando vem o mas, né? Cuidado com ele, que em realidade nada de bom produzem. Olha só a figueira, ela estava frondosa, cheia de folhas, mas não produziu fruto, né? E ela secou. Ela não tinha algo bom, mas ela estava tão bonita, tão viçosa. O que isso remete para nós enquanto seres humanos? Né? O que nós estamos fazendo para entregar o mundo, para entregar Jesus? Que tipo de alimento Jesus encontra no solo fértil dos nossos corações? Que tipo de atitudes nós estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo? Porque a figueira, né, a árvore em si, somos nós, mas a folha são nossas atitudes. E o que nós fizermos dessas mãos, né, a fé sem obra é morta. Ou seja, nós, indivíduos, né, com a nossa individualidade própria, espírito de grande bagagem, não de grande escola, mas que seremos, nos tornaremos ao longo desse processo evolutivo, do qual tivemos um ponto de partida e temos um ponto de chegada. Isso é o determinismo de Deus, não o nosso destino, o nosso determinismo, porque o nosso planejamento reencarnatório é flexível. Eu posso vir para pagar questões e sanar essa dívida muito antes do tempo desejado e planejado, porque eu tive um objetivo maior, mais rápido, mais melhorado, progressivo, de ação no bem. Mas eu posso também não conquistar objetivos, mas ter metas que é a longo prazo, e esse longo prazo, talvez eu até encontre a doutrina, não entenda bem ela e deixe a questão da meta, igual os nossos irmãos políticos, eles não têm objetivo, eles têm meta. Meta é a longo prazo, o objetivo é de imediato. A gente precisa analisar nesse contexto o que um e outro está
mostrando para nós, eles têm objetivos ou têm metas. Sempre que tiver meta é a longo prazo. E nós, quando conhecemos a doutrina e sabemos da imortalidade, muitos de nós ficam nessa meta. Ah, o que eu não realizar nessa, eu tenho a outra existência, eu tenho outras reencarnações. E nós vamos perdendo a oportunidade de sanar os débitos e a dívida nessa, de concluir com eles os objetivos traçados, planejados lá atrás na espiritualidade. Então, essa figueira, né, que somos nós, precisa produzir bons frutos, né? E não é só se encher de folhas viçosas, mas que na realidade aqui essa figueira nada de bom produz, né? São muitos os indivíduos que assim agem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam os ouvidos, sem que, entretanto, revele, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. A espiritualidade faz com que nós pensamos, né, refletamos sobre as palavras, mas também buscamos o que está querendo dizer por trás disso aqui. Quando fala de oradores substanciais, envernizados, nós vamos remeter à parábola lá atrás que Jesus disse para nós dos caiados por fora e podres por dentro. Não adianta eu estar com uma aparência, né, bonita, simpática, sorridente, mas aparentar estar ou ser assim e não estar sendo assim, né? No nosso rosto, por mais que o corpo transmita, né, e o corpo transmite muito do que a gente sente, do que a gente faz, do que a gente pensa, do que nós estamos, né, fazendo, mas nós ainda assim ocultamos para nós mesmos, não para a espiritualidade, para Deus, muita coisa, até porque não está escrito aqui, a Daura é 100%, ou a Daura é 100% feliz, ou é 100% boa. Então, quando ele fala de oradores, ele fala de todos, né, que vai falar da palavra de Deus, que vai falar dos ensinamentos deixados por Jesus, que Deus quer o quê? O bom pai quer que os filhos sigam aquilo ali. É um norte, né? É um caminho de autoiluminação, de autotransformação. E aí, espera isso de nós, tem uma perspectiva para cada filho. Mas muitos só se enchem de verniz, né? São os caiados, e por dentro são outros, são vazios. São como essa figueira que estava lá com as suas folhas frondosas. Ela chamou a atenção de Jesus, claro que chamou. Não é tempo de fio, por que ela está assim? Se ela está assim, o que ela tem para oferecer? Né? E quantas vezes, quando banca, tem aquela questão toda e você pensa assim, nossa, fulano, e quando você vai desvendar, né? Quando você vai refletir sobre determinadas atitudes, ou vai conviver, e você pensa assim, nossa, não é nada daquilo. Eu fiz um pré-julgamento, um pré-conceito, pensei em uma coisa e era outra, criei falsas expectativas, ou então outras pessoas nós vemos falar assim, fulano me decepcionou. Será que ele te decepcionou? Ou você que criou expectativas demais num ser humano falível e errante como você? Por que é muito fácil eu querer indulgência e misericórdia comigo, mas eu não querer com o meu irmão? Então veja que essa parábola, ela traz muito, mas muito ensinamento. Então quando ele fala que cujas palavras trazem superficial verniz, essas pessoas, elas até são bajuladas, são envaidecidas também, gostam de ser o centro das atenções, às vezes não oportuniza ninguém, porque gostam de ser só elas, né? Estar, né, fazendo com que brilhe esse verniz. Mas quando você conversa mais profundamente, você vê que é vazio de coração.
quando perscrutadas. Olha, a espiritualidade usou uma palavra. Aí você fica assim, o que é isso? É um trava-língua, né? Perscrutadas. E você vai ver que é quando averiguado, quando você vai sondar o íntimo da criatura, vai conviver com a Nádia, vai conviver com a Daura, vai conviver com a Édia. Será que é tudo isso mesmo? Vai conviver com o tio Rodrigo, com o Lucinei, com o Felipe. Então nós pensamos assim, o que nós queremos que o outro saiba de nós? O que nós transpassamos, deixamos o outro perceber? Será que nós estamos sendo autênticos para nós mesmos, para o nosso próximo, para Jesus, para Deus? Aí os erros faz parte do ser humano, todo mundo erra. Mas o que é mais importante? É eu me corrigir, é a corrigindo que Joana de Anjos fala para nós podermos exercitar, né? Não no outro, em nós mesmos. Se a atitude do outro não convém, se ele ainda está caiado por fora e não tão legal por dentro, se ele ainda só tem folhas e um verniz, mas não tem profundeza na atitude, profundeza na palavra, não obra, não faz, não usa as mãos do bem, poxa, eu já passei dessa fase. E isso daí só serve para eu poder fazer algo mais e melhor, para que eu seja exemplo para o outro. E com o meu exemplo possa levar o outro talvez a fazer também o que é bom. Bom para o espírito, bom para o próximo, bom para a sociedade, bom para o universo. Então, é não criticar, é ter indulgência e misericórdia da qual nós gostaríamos. Então, quando você perguntar, é averiguar, investigar, sondar. Será que a Ivone é isso tudo mesmo? Ela fala que tem que ter fraternidade, fazer caridade. Será que ela faz? Ou será que ela pula o mendigo? E se ela pula o mendigo, ela pula por quê? Será que ela nunca ajudou? Porque é muito fácil. Uma pessoa falou para mim assim, olha, aquele casal não ajuda ninguém. Eles têm mais de 50 anos no meio espírita. E eles não ajudam ninguém. Outro dia eu estava na padaria, a pessoa contando para mim. E chegou um homem e pediu um salgado. Olha, você sabe que eles negaram. Aí o meu marido foi e pagou o salgado. Eu estou ouvindo, né? E como é que é a pessoa? Quem é a pessoa? Fulano, assim, 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 não sei se você conhece. Eu conheço. Conheço, já paguei salgado, meu marido já pagou salgado, as pessoas já vendeu salgado, que comprou, né? Já vendeu a quentinha que a gente comprou. Então, peraí, a gente não está aqui para julgar o que o outro fez ou não. Será que amanhã, se ele me pedir de novo, eu vou ter a mesma presteza de poder ir lá e comprar quentinha ou pagar o salgado? Às vezes não. E aí, se eu negar, será que a Nádia vai passar e falar assim, tá vendo? A Daura negou um salgado. Será que ela não vai me julgar pelaquela circunstância, por aquele momento que ela assistiu, sem saber o entorno, o anterior, o que aconteceu? Será que ela nunca ajudou? Então nós somos indulgentes só para nós, o nosso próximo não. E eu esclareci essa pessoa. Talvez a pessoa não fez por mal, talvez a pessoa já ajudou. Então nós temos que ter um momento evangelizador para todas as idades e em todos os lugares. Não é só dentro da casa espírita que nós evangelizamos, né, os seres. E nós temos também que ser exemplo. Então, a espiritualidade amiga continua falando para Kardec que essa parábola em si simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Eu posso ter condições de fazer e não quero fazer. Ou eu posso simplesmente falar assim, mas o bem só faz quem tem dinheiro. Né? Outro dia eu saí de um estudo, estava um dilúvio, e a pessoa falou assim, amigos, eu preciso de uma carona para chegar até um ponto, porque eu já chamei o tal. Eu falei assim, vamos. Né? E que bom essa barraca. Se tiver uma barraca, você só tem que carregar, eu sou baixinho. Por que não? Como eu já dei carona, o menino também ia fazer uma entrevista de emprego. Começou a chover, eu ia chegar, poder uma olhada. Então, nós podemos fazer uma coisinha pequena. Pega um lixo da mesa que você lanchou. Mas tem funcionário para isso, ela está sendo paga para isso. Mas custa você ter, não é, um pouquinho de empatia
tia, que ela está cansada, faz isso o dia inteiro. Mas você já aprendeu a recolher? Eu pareço que trabalho no local, né? Da hora eu falo. Eu vou juntando todos os pratos, todos os lixos. Eu facilito o trabalho do outro. Mas eu aprendi. Eu não consigo sair e deixar aquela bagunça. E tem gente que vai deixar cair no chão até. Eu não consigo. Mas eu não estou fazendo para o outro. Estou fazendo porque eu acho que esse é o correto. É o que eu aprendi. Isso vai dar menos trabalho. Mas quem vê, uns vão ver e vão aprender. Vão fazer amanhã igual. Outros vão criticar, mas é bobo, ele pagou e ainda está trabalhando. E eu com isso, eu tenho que estar ali, tranquilo aqui, ó, com o meu consciente. E assim eu vou aprendendo e vou ensinando, vou aprendendo e vou ensinando. Aquele outro dia vai falar assim, pô, já aprendi com a Dana, não vou mais conseguir deixar uma bagunça em cima da mesa do restaurante que eu comi. Eu vou organizar e deixar o melhor possível para aquele que está cansado, trabalhando muito. Fazer o menos possível. Então, são atitudes, né, que nós podemos ir dando frutos, o fio, né? Não só ter velhice, porque não é isso que a gente quer, não é brilho, não é holofote, não é aparecer, é dar oportunidade ao outro, né? E aí simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não lhe são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos que não funcionam, só tem brilho, casca, muito bonito no papel, mas nunca, né, na prática é outra coisa. Todas as doutrinas carentes de base sólida, olha o que os espíritos dizem para Kardec. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, sim, porém baldas de frutos. Outra palavra que a espiritualidade usa, baldas de frutos. O que é baldas? São folhas fracassadas. Ou seja, ele está falando, né, que a verdadeira fé, né, é a produtiva. A fé que abala as fibras do coração. A fé é uma palavra que transporta a montanha. Essa é a que eu tenho que ter. É aquela que não muda, aquela que acredita, que deposita confiança. É a fé robusta de cada dia que eu peço a Jesus para aumentar a minha fé. Lapidar os meus defeitos, exaltar as minhas qualidades, fazer com que eu tenha olhos bons, que resplandeça a minha alma, que os meus olhos se iluminem, iluminando o outro, que o outro tem algo bom. Essa fé que transporta a montanha, né? E aí ele fala, que as outras são árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Baldas é folhas fracassadas, né? Por isso é que Jesus respondeu, pô, mas ela está lá, uma árvore linda, cheia de folhas, mas folhas fracassadas. Folhas que não estão dando um alimento para saciar a fome que ele possuía. Por que ela estava assim? Reluzente, envernizada, se não estava na época de fruto? E se ele não encontrou nada ali que pudesse ir de encontro com o que ele buscava? E quantos de nós vamos de encontro a alguém ou alguma instituição religiosa num momento difícil não encontramos nada? Não é? E aí essas folhas aqui fracassadas, baldas, tá? Por isso é que Jesus respondendo a esterilidade, ou seja, elas não vão dar fio algum, né? E se desse, ninguém ia comer. Todo mundo ia isolar aquela árvore, porque é uma árvore que não é boa, não tem frutos bons. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. E tanto foi, né? No dia seguinte a árvore estava lá ressequida, né? E aí Pedro chamou a atenção, viu? Se tu amaldiçoaste, ela está seca. Será que é assim conosco? Quer dizer que todos os sistemas, olha, sem espiritualidade, não é da hora falando não. Todos os sistemas, né? Todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão produzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, tem homem inútil? Tem. Por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo. Então nós temos recursos em nós? Sim.
nós temos faculdades latentes, inerentes ao ser, propensas a se desenvolver ao longo da jornada evolutiva, do progresso que viemos realizar aqui. Não realizamos nada sozinho, nenhum é uma ilha, por isso nós já saímos aonde? Num seio familiar, nem que seja de 2 pessoas, papai e mamãe. Vem irmão, vem tio, vem avó, vem avô, vem amigos, vem madrinha, vem padrinho, não importa, mas o primeiro livro, nem que seja uma pessoa só, meu tutelar, missionário, se atende lá. Então nós precisamos entender que nós podemos ter essa fé robusta e desenvolver para ter essas folhas frondosas. E aí ele fala que esses homens, né, que não houverem produzido nada, cairão reduzidas a nada, né? Deliberadamente inúteis, então eles terão posto, não tendo posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como figueiras. Ou seja, será que Jesus vai amaldiçoar um homem que é seu irmão porque ele não produz nada? Você fica pensando assim, poxa, mas isso é muito forte. Jesus é amor, não é? Por que ele usou esse tipo, né, de mensagem, de palavra lá atrás? Se fosse paz e amor, muito suave, muito sutil, para um povo desregrado, que não queria nem ouvir o seu evangelho, essa mensagem, eles entenderam? Não. Então, né, quando ele é mais duro, sim, nas palavras, e as palavras mesmo duras com Jesus, é de autoridade, não de autoritarismo, não de rispidez, não. É autoridade moral. Então, toda mensagem crítica de parábola tem cunho moral, é a moralidade sendo colocada ali, né? Do bem fazer, do bem viver, do bem ser, do bem estar, do bem, né, praticar. Então, quando ele fala que eles serão tratados como a figueira que secou, ou seja, porque vão ser tiradas as oportunidades deles. Quantos de nós temos oportunidades, temos talentos e não usamos a capacidade, a habilidade que nós temos em nós por faltar a atitude, por faltar a ação emergente, imediata? Por quê? Por comodismo, ociosidade, preguiça, má vontade. Dá trabalho, né? Minha bisavó falava assim pra gente: tem pessoas, minha filha, que se o arroz está com casca, toca o inteiro. Por quê? Ela viveu em roça, né? Ela fazia colheita do café, torrava café, plantava café, viveu um tempo de escravidão, nasceu em 1902, tinha histórias lindas, belíssimas e sofridas também para nos contar. E ela falava: quando só colheu o arroz, aquela palha, né, descascada, dá trabalho, então toca o enterro. E o que ela queria falar para nós, essa sabedoria divina, e que era o dito popular naquela época, né, quando ela era menina, adolescente, jovem, trabalhando desde 9 anos de idade com os pais na roça. Tem pessoas que só querem a nós, o nosso reinado, que só quer que caia do céu, trabalho não quer vida nenhum. É aquele que só quer que o outro faça por ele, mas ele é capaz de ir até o outro oferecer algo que ele é capaz de fazer. Mesmo que o outro não peça, não vou não, fulano não pediu nada, mas será até quando o outro tem que se humilhar e pedir alguma coisa? Será que você não pode ser mais perspicaz e ir ao encontro do outro, oferecer sua fraternidade, sua ajuda, enquanto irmão do bem? Né? E aí ele toca num ponto muito, muito importante para nós, que é o item 10, né, que fecha esse item da parábola que secou, falando dos médiuns. E ele fala assim: os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para este efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialmente. São árvores
destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Então, veja que nesse pedacinho, para que nós não percamos, quando ele fala que nós médios somos intérpretes, ou seja, nós estamos decodificando a mensagem do mundo espiritual. Nós estamos transmitindo, compreendendo, refletindo e transmitindo essas mensagens dos Espíritos. Para quê? Para suprir a esses Espíritos, cujo eles faltam os órgãos materiais, os seus apelos, as suas dúvidas, os seus questionamentos, para levar-lhes a paz, a esperança, o amor, a fraternidade, para receber também as instruções que eles têm muito a nos ensinar, porque já galgaram degraus que nós ainda estamos engatinhando. E outros ainda vão engatinhar para começar a subir. Então, nós somos esses médios, esses intérpretes. Daí vem serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social. Renovação essa que agora que nós estamos entendendo ser sentido. Só sabíamos sim o fato para dar tato, audição, visão. Agora a gente sabe da mediunidade. Com mais de 13 tipos, 13 aspectos, tem muito mais. E nós nem temos as faculdades intelectuais cabíveis que consente a descoberta, a compreensão e a reflexão para entender tais. Então veja que quando ele coloca essa questão social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então ele está falando que é um importante que os médios, todos nós, somos instrumentos intermediários entre os planos para ajudar esses irmãos ou para sermos ajudados e que não tem distinção entre os seres. Todas as classes, todos os países, todos os homens têm inerente neles a faculdade mediúnica a serem desenvolvidas. Temos essa propensão. Para quê? Para nos ajudarmos mutuamente em ambos os mundos, Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põe a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados, o que é isso? Frutos amadurecidos, Se em vez disso dão maus frutos, se recusam a utilizá-la a benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela quem? Da mediunidade, para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Então, você tem a mediunidade para fazer o bem, para ajudar nos ambos planos, para ser feliz, para fazer o outro feliz, para crescer. Se você usa em prol do pessoal, do financeiro, com interesses mundanos, ela vai ser tirada de você, vai ser tirada de mim, vai ficar estéril igual a árvore que secou, igual a figueira, Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e se consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então, eu sou você, envolvida no bem, dar os frutos que eu preciso, fazer nessa árvore frutífera, frondosa, quando eu entender que a minha missão é para o bem, é para o próximo, é para ajudar na alavanca do progresso moral e não do pessoal, apenas meu. Não estamos aqui para viver o primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não. É nós, é uma coletividade que se apoia, que se ajusta,
que aprende junto, que se reflete, que se faz, que aprende, que ensina, que troca. Nós somos troca constante vibratória de energia trazida do fluido cósmico universal, que também faz parte constituinte de cada um de nós, assim nós sermos criados pelo Criador, que é Deus. Então, essa parábola, ela não traz, quando nós terminamos de estudar, dúvida, porque Jesus não foi mau, ele foi bom, e ele trouxe para nós clareza, mas que se nós lermos ao pé da letra só o início e não refletir sobre a folha, sobre o fruto, quem é a árvore, quem é a folha, quem é o fruto, nós não vamos entender, porque ele falava com parábola, falava coisas simples, para pessoas simples, num contexto simples, mas com uma riqueza de conhecimento gigantesca. Então, que árvore que eu tenho que ser? Uma figueira que dá bons frutos, que dá bons figos, que tenha folhas sim, mas não brilhosa, de verniz apenas, né? Que vai ficar ressequida amanhã, mas que se renova cada dia, com erros, com acertos, a trancos e a barrancos, mas com persistência, com perseverança, sendo robusta, tentando novamente. Tentei hoje, não consegui, eu tento amanhã já melhorou um pouquinho, depois da manhã vai ser melhor, porque eu deposito fé na minha mão, na minha palavra, no meu pensar, no meu agir. E se eu não conseguir, não tem problema algum, porque ele não está nos condenando porque nós não conseguimos. Ele vai nos condenar, entre aspas, que é uma palavra muito pesada, mas para que nós possamos entender, sim, que está ruim, não está? Mas se eu não fizer nada para melhorar, pode piorar. Tudo pode melhorar? Pode, com o meu esforço, com a minha atitude, com as folhas, que são o quê? As atitudes. As minhas atitudes que vai gerar fruto. Não é? O fruto é a parte boa, a parte da colheita, né? A parte que eu vou ter alegria, que eu vou ter abundância, é a bonança, é a bênção, é a graça de Deus no feito que eu estou realizando, porque eu me esforcei, eu me dediquei, eu tive coragem de persistir, de confiar, de acreditar e fazer. Mas e se der errado? Deixa o sim, porque para Deus não tem sim. Não é se eu conseguir, se eu não conseguir. Eu tenho que falar para o problema que eu tenho um grande Deus. Não falar para Deus que eu tenho um grande problema. Porque problema nenhum é grande para Deus, que é maior que tudo. Viu a diferença? Mas o pessimista, ele não vê luz no fim do túnel. Sempre que você vai falar, e o tempo hoje, né, tem umas nuvens ali carregadas para chuva, vai melhorar a terra, as plantas vão ficar felizes, precisamos, né, arar, vamos colher frutos. Nossa, Saulo, não aguento mais essa chuva. Isso destrói tudo, isso acaba com tudo. Ele não vê o lado bom, nada. Se fizer sol, o sol está quente demais, vai secar as plantas, vai torrar tudo, não está bom também. Então veja que nós vamos ter sempre a pessoa que tem olhos bons, que tem bondade e escusa tudo. A atitude dela, o pensamento dela é plausível diante dos olhos de Jesus, né? Porque caminha com ele, ou tenta caminhar, ou quer caminhar e pede forças para caminhar. Agora aquele que lamenta, ele vai ficar igual essa figueira, porque ele não pede coragem, ele não pede perseverança, ele não pede para aumentar a fé que ainda nem chegou naquele minúsculo grão de mostarda, que é aquela areia pequenininha, a menor semente, né? 0,05 milímetros, sei lá, mais ou menos, a gente pesquisa, não tem uma exatidão dessa expressão, né? Dessa semente, mas é a menor que existe. Então, a gente nem chegou a essa ainda, mas o pessimista, ele está tão distante, porque ele não pede para aumentar a fé dele a cada dia. Ele já vai falando que não tem fé, como se aquilo ali não fosse ser capaz.
de ser melhorado, de ser aumentado, de se lapidar. Então, ele não semeia pensando no fruto do amanhã, independente desse amanhã ser uma década, um século, um milênio. Ele pensa que não vai conseguir. E nós precisamos tentar. Não importa que eu não consiga hoje, eu vou tentar, vou conseguir, né, resolver parte amanhã. Então, é essa mensagem do Cristo da noite, né, que nós possamos ser uma árvore frondosa, sim, mas não preocupados só na aparência, né, no verniz, na caia por fora, no caiar por fora, né? A gente tem até o hábito de brincar, né? Outro dia eu ouvi uma frase falando que se alguém sumisse, né, a mulher principalmente que é muito vaidosa, se maqueia demais, quer estar bem demais nas redes sociais, se ela sumir ninguém a acha, porque quando achar ela não vai estar caiada por fora, né? É uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, porque o que eu estou querendo mostrar na sociedade? Hoje você pode, o dinheiro compra tudo, você muda tudo que quer, e nós não estamos satisfeitos da forma que Deus nos elaborou. E olha que Ele nos elaborou, nos planejou junto, né? Os projetistas reencarnacionistas, com a nossa permissão, porque nós estávamos do lado, começando o princípio do livre-arbítrio. Claro que esse livre-arbítrio ele só se conquista e desenvolve a cada passo da reencarnação, a cada aprendizagem e a cada autotransformação e automudança. Mas nós temos o princípio latente ali. Na criança é quase nulo, mas ele vai desenvolvendo. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos as nossas faculdades. Nós conhecemos tudo. Nós viemos aqui, temos o quê? Esquecimento do passado, mas lá não. Lá nós participamos dessa elaboração. Nós concordamos com tudo. A sobrancelha falhada, a sobrancelha grossa demais. Aí chega aqui e você fala assim, nossa, tá muito assim, tá muito assado, né? Parece uma largata, eu quero afinar. E agora parece um símbolo da Nike, eu quero engrossar. Você não tá, você tá com o cabelo cacheado, você quer esticar, você tá com ele cacheado, né? Você quer tá ali, você quer encolher. Você não está satisfeito com a criação, né? O Criador, imagina, o Criador, você não está satisfeito. Então nós somos ainda, né? Estamos ainda nos aperfeiçoando e temos a propensão de ficarmos insatisfeitos. Se ora conosco, imagina com o próximo. É que nós vamos nos insatisfazer mesmo. Insatisfeito como se ele não correspondeu à expectativa, ele não me deu bom dia, ele é isso. E você começa a despejar, porque é isso que você tem no momento dentro de você. Você tem um brilho por fora, mas por dentro não. E às vezes, quando você mostra esse lado, você fala, poxa, eu não esperava isso de fora. Fulano não era assim, não era assim. Só não teve um momento para se mostrar da forma que realmente ele não se encontrou no momento de realmente transparecer o que carrega no seu gênero, que está sofrendo a transformação. Então, quando a gente vê um escândalo, a gente fala, meu Deus, mas era necessário, porque aquilo ali vai fazer a maturidade espiritual ocorrer, se processar, vai ajudar outros a se compreender. Então nós não estamos aqui, a doutrina nos ensina, né? Não podemos ser preconceituosos, rotular ninguém, julgar ninguém. Precisamos ter o amor de Cristo, o coração se iluminar, os olhos se iluminar com as atitudes de amor, para não sermos a figueira que secou, mas a árvore que dá frutos, porque a colheita é obrigatória. Podemos semear quanto quisermos. As boas sementes é que temos que selecionar e sair semeando, jogando aquilo, né? Que Jesus possa nos encarar, nos envolver. Não tem nenhuma pergunta, tenho certeza, nem nos internautas. Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, que Jesus possa nos acompanhar. Fiquem em paz.